Olhe, escute e viva. Livro 8. Atos do Espírito Santo. Introdução. Saudações. Neste programa, eu quero contar-lhes acerca do Espírito Santo do Deus vivo. Olhe para os desenhos no livro roxo enquanto escuta a cassete. Mude para o desenho seguinte quando ouvir isto. Figura 1. Jesus vai voltar para o céu. Olhe para o desenho. O Senhor Jesus está a ser elevado da terra para o céu numa nuvem. Os seus discípulos, seguidores mais íntimos, estão a olhar atentamente. Jesus é verdadeiro Deus e Ele veio do céu para a terra há quase 2000 anos atrás. Ele nasceu de uma virgem solteira chamada Maria, numa vila chamada Belém. Jesus tornou-se homem para mostrar como Deus é. Por causa dos seus maus caminhos, as pessoas desagradaram a Deus. As pessoas pecaram. O castigo do pecado é a morte e separação de Deus. Mas Deus ama todas as pessoas. Ele não queria que fossem para o inferno, o lugar do castigo. Por isso, Jesus veio para carregar o castigo dos nossos pecados. Esse castigo é a morte. Os homens maus mataram Jesus ao crucificá-lo numa cruz de madeira. Muitas pessoas viram como ele morreu naquela cruz, mas muitos dos seus discípulos seguidores também o viram depois que ressuscitou da morte. Foi aí quando ele lhes disse: Vocês irão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e Samaria e até aos lugares mais distantes da terra. Depois de lhes ter dado esta ordem, Jesus foi levantado numa nuvem, como pode ver neste desenho. Um dia, ele voltará da mesma maneira para julgar todos os povos da terra. Todas as pessoas que ouviram as boas novas de Jesus, creram nele e lhe obedeceram, terão o dom da vida eterna de Deus. Figura 2. O Espírito Santo vem com fogo. Imediatamente depois de Jesus ter subido ao céu, os discípulos concordaram em se juntar numa casa para orar. Então, o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles, tal como Jesus tinha prometido. De repente, houve um barulho vindo do céu, como um vento forte. As pessoas viram qualquer coisa parecida com línguas de fogo. As línguas de fogo dividiram-se em muitas línguas de chamas que repousaram sobre cada crente. Foram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a falar noutras línguas acerca das obras maravilhosas de Deus. Jesus sempre faz aquilo que promete. Ele enviou o seu Espírito Santo para todos aqueles que lhe obedecem e creem nele. Figura 3.
Pedro prega ao povo. O Espírito Santo de Deus veio sobre os discípulos na cidade de Jerusalém, na terra dos judeus. Naquela altura, havia muitos judeus em Jerusalém, vindos de muitos diferentes países. Eles falavam muitas línguas diferentes. O Espírito Santo ajudou os discípulos de Jesus a falar todas essas línguas para que as pessoas pudessem ouvir e compreender a mensagem acerca do Senhor Jesus na sua própria língua materna. Mas algumas pessoas pensaram que os seguidores de Jesus estavam bêbados com vinho. Portanto, um dos discípulos, chamado Pedro, levantou-se com os outros 11 apóstolos. Ele falou para a multidão e disse: "Estes homens não estão bêbados, como pensam." Pedro compartilhou com eles as boas novas de Jesus. Muitas pessoas creram nas palavras de Pedro. Foram baptizados como um sinal de limpeza do pecado. Também receberam o Espírito Santo e começaram a seguir o caminho de Jesus. Figura 4. A primeira igreja cristã. Naquele dia, muitas pessoas em Jerusalém confiaram em Jesus e tornaram-se seus seguidores. Essas pessoas que receberam o Espírito Santo de Deus muitas vezes se juntavam como uma grande família, e isso foi o começo da igreja cristã. Mais tarde, essas pessoas foram chamadas cristãos. Eles compartilhavam entre si o que possuíam e cuidavam uns dos outros. Todos os dias iam ao grande templo de Deus em Jerusalém. Ali, oravam e louvavam a Deus juntos. Os discípulos que se tinham tornado apóstolos os ensinavam da palavra de Deus. Os cristãos também se reuniam nas suas casas, onde compartilhavam a sua comida. Regularmente, eles partiam o pão e bebiam vinho durante uma refeição especial chamada a Ceia do Senhor. Jesus tinha mandado os seus discípulos para fazerem assim. Na noite antes dele ser crucificado, teve uma refeição com os seus discípulos e, depois de ter dado graças, pegou no pão, partiu-o e deu os pedaços aos seus discípulos. O pão era um sinal que o corpo de Jesus ia ser quebrado por eles na cruz. Da mesma maneira, Jesus também tomou um copo de vinho e o deu a beber aos seus discípulos. A bebida era para lhes lembrar do seu sangue que ia ser derramado na cruz por eles. Jesus ordenou aos seus discípulos para fazerem isto em sua memória. Portanto, todos os que confiam e obedecem ao Senhor Jesus também irão guardar a ceia do Senhor, porque a palavra de Deus diz: "Sempre que comeram deste pão e beberam deste copo, proclamem a morte do Senhor até que Ele venha." Figura 5. Um mendigo aleijado e curado. Um dia, Pedro e João foram ao templo de Deus para orar. Um mendigo estava sentado na entrada. Ele era aleijado de nascença
e não podia andar. Ele pediu dinheiro a Pedro e João. Pedro disse-lhe: prata e ouro não tenho, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, anda. Pedro tomou o homem pela sua mão direita e ajudou-o a levantar-se. Imediatamente, os pés e os artelhos do homem ficaram fortes. Ele entrou no templo de Deus com Pedro e João. Ele estava a andar e saltar e a louvar a Deus. Não foi Pedro que curou o homem. A fé em Jesus e o poder do Espírito Santo de Deus é que o curou. Ele recebeu um presente muito mais valioso do que dinheiro. Figura 6. O marido e a esposa que mentiram. Um homem chamado Barnabé vendeu a sua terra e deu o dinheiro à igreja para ajudar os pobres. Um marido e a sua esposa, chamados Ananias e Safira, decidiram fazer o mesmo. Mas Ananias guardou algum do dinheiro para si próprio e para sua esposa. Depois ele mentiu a Pedro, dizendo que aquele era a quantia toda. Pedro sabia que ele tinha mentido, por isso disse a Ananias: Ananias, como é que Satanás encheu o teu coração de tal maneira que tiveste que mentir ao Espírito Santo e guardaste para ti algum do dinheiro que recebeste pela venda da terra? Tu não mentiste aos homens, mas sim a Deus. Imediatamente, Ananias caiu no chão morto. Alguns homens jovens o carregaram para fora e o enterraram. Algum tempo depois, chegou Safira. Ela não sabia o que tinha acontecido com Ananias. Safira também mentiu a Pedro acerca do dinheiro. Então Pedro disse-lhe: como é que pudeste concordar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Olha, os pés dos homens que enterraram o teu marido estão à porta, e eles também te irão carregar. Imediatamente, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Nós devemos dar àqueles que necessitam, mas nós não devemos mentir a Deus ou a qualquer pessoa. Deus conhece os bons e os maus pensamentos de todos nós. Figura 7. Estevão é morto. Olhem, um grupo de pessoas está a apedrejar um homem chamado Estevão. Ele servia como um líder na igreja, ajudando as pessoas pobres em Jerusalém. Ele ensinou a palavra de Deus com ousadia e fez milagres através do poder do Espírito Santo. Mas alguns judeus se opuseram. Eles levaram Estevão para o tribunal e falsamente o acusaram de ter insultado a Deus e falado contra a sua palavra. Mas Estevão não estava com medo, porque Deus deu a Estevão poder através do seu Espírito Santo. Estevão disse a esses judeus que eles tinham matado Jesus, que tinha vindo para dar às pessoas a vida eterna. Os judeus ficaram tão zangados que arrastaram Estevão para fora da cidade e começaram a atirar-lhe pedras.
Enquanto era apedrejado, ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Quando estava a morrer, gritou: Senhor, não retenhas este pecado contra eles. Os homens que apedrejaram Estevão deitaram as suas roupas aos pés de um jovem líder judeu chamado Saulo. Ele concordou com a morte de Estevão. Mesmo ainda hoje, pessoas que queiram honrar e servir a Jesus serão perseguidas por homens maus. Mas Deus e o seu Espírito Santo nunca os abandona, mesmo que sejam mortos por homens. Figura 8. O viajante etíope. Foi naquele dia que Saulo e os outros inimigos da igreja cristã começaram realmente a perseguir os crentes em Jerusalém. Muitos tiveram de fugir da cidade. Um homem chamado Filipe foi para a cidade de Samaria. Aí, ele contou a muitas pessoas as boas novas acerca de Jesus e muitos creram. Então, através de um anjo, Deus disse a Filipe para ir para a estrada deserta de Jerusalém a Gaza. Filipe obedeceu a Deus. Neste desenho, vemos um homem muito importante da terra da Etiópia. Ele estava a viajar na sua carruagem. Estava a ler a palavra de Deus acerca de alguém que iria sofrer injustamente, mas o etíope não conseguia entender esta leitura. O Espírito de Deus disse a Filipe para ir até aquela carruagem. Filipe correu e ouviu o homem a ler. Ele então começou a explicar ao etíope acerca do Senhor Jesus, o qual Deus tinha enviado. O etíope também quis seguir a Jesus. Enquanto viajavam juntos, ele disse a Filipe: Olha, aqui há água. Por que não poderei eu ser batizado? Filipe batizou o etíope, que voltou para o seu país com grande alegria. Filipe continuou a pregar as boas novas em muitas vilas. Tal como Filipe, nós devemos obedecer e falar aos outros acerca de Jesus, para que eles também possam colocar a sua confiança nele e ter a vida eterna. Figura 9. A visão de Pedro acerca dos animais. Um dia, Pedro subiu ao terraço de uma casa para orar. Ali, ele ficou com fome e queria alguma coisa para comer. Naquele momento, teve uma visão estranha enviada por Deus. Ele viu um grande lençol descendo do céu, contendo todos os tipos de animais. Uma voz disse a Pedro: Levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro era judeu e a lei judaica dizia que aqueles animais que ele estava a ver eram impuros e não deviam ser comidos. Por isso, Pedro respondeu: De modo algum, Senhor. Eu nunca comi nada impuro ou imundo. Então, a voz disse: Não chames nada impuro aquilo que Deus purificou. Isto aconteceu 3 vezes e depois o lençol foi levado de volta para o céu. Enquanto Pedro estava a pensar qual o significado desta visão,
3 homens chegaram à casa a procurá-lo. Figura 10. Boas novas para todas as nações. Os 3 homens vieram de outra vila, enviados por um homem com o nome de Cornélio. Cornélio era um líder do exército romano. Ele queria honrar e servir a Deus. Um anjo de Deus apareceu-lhe e disse-lhe para ir procurar Pedro. Os judeus consideravam os romanos impuros, mas Deus mostrou a Pedro na visão de que ele não devia chamar nenhum homem de impuro. Deus aceita pessoas de todas as nações que o temam e fazem o que é certo. Pedro foi com os homens à casa deste soldado romano. Quando Cornélio viu Pedro, caiu aos pés de Pedro e o adorou, mas Pedro disse-lhe: Levanta-te, eu mesmo sou apenas um homem. Posso perguntar-lhe por que me mandou chamar? Cornélio contou a Pedro acerca do anjo. Então, Pedro falou a Cornélio acerca de Jesus, que revela Deus às pessoas. Cornélio e a sua família creram em Jesus, receberam o Espírito Santo de Deus e tornaram-se servos de Deus. Deus ama todas as pessoas, seja qual for a sua língua, tribo ou cor da pele. Jesus não veio para salvar apenas o povo judeu. Ele quer dar a vida eterna a todas as pessoas. Ele quer que todas as nações confiem nele e o sirvam. Figura 11. Pedro na prisão. Herodes, o rei dos judeus, ele próprio começou a perseguir os seguidores de Jesus, a igreja cristã. Ele mandou matar o apóstolo Tiago e mandou Pedro para a prisão. Uma noite, Pedro, preso com 2 correntes, estava a dormir entre guardas. De repente, um anjo acordou Pedro e disse: Depressa, levanta-te. Logo, as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Ele seguiu o anjo fora da prisão. O portão de ferro da prisão abriu-se sozinho e ninguém os impediu. Pedro pensou que tudo aquilo era um sonho até que chegou à rua e o anjo desapareceu. Figura 12. Pedro e os seus amigos de oração. Assim que Pedro saiu da prisão, foi diretamente para a casa de Maria, mãe de um dos apóstolos. Muitos dos crentes estavam lá durante toda aquela noite, orando por Pedro. Pedro bateu na entrada, que é a porta, e uma menina serva chamada Roda foi abrir. Quando ela ouviu a voz de Pedro, não abriu a porta, mas correu para dizer aos outros: Pedro está à porta. Eles não acreditaram e disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas Pedro continuava a bater. Quando abriram a porta e o viram ali de pé, ficaram surpreendidos. Então Pedro contou-lhes como Deus
tinha respondido às orações ao libertá-lo da prisão. Os crentes devem se reunir para orar. Deus ouve e responde às orações daqueles que creem nele. Uma vez Jesus disse: se 2 de vocês aqui na terra concordaram acerca de qualquer coisa que pediram, isso será feito para vocês pelo meu Pai no céu. Porque quando 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estarei lá no meio deles. Livro 8. A história de Saulo. Introdução. Nos próximos desenhos, eu lhes contarei acerca de um homem chamado Saulo, o homem que estava presente quando Estevão foi morto. Depois, Saulo decidiu ir a uma cidade chamada Damasco. Ele queria apanhar os crentes para a prisão. No caminho, uma coisa maravilhosa aconteceu. Figura 13. A luz e a voz que veio do céu. Uma luz intensa brilhou do céu e Saulo caiu por terra. Uma voz falou com ele, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz disse: Eu sou Jesus, a quem persegues. Os homens que estavam com Saulo também ouviram a voz, mas não viram nada. Saulo levantou-se, mas estava cego. Os homens tiveram que o guiar pela mão para a cidade de Damasco. Por 3 dias, Saulo esteve cego. Ele não comeu ou bebeu. Saulo tinha sido muito cruel com os seguidores de Jesus. Mas Deus é capaz de mudar qualquer pessoa. Figura 14. O cego Saulo e Ananias. Aqui vemos o cego Saulo numa casa em Damasco. Deus enviou-lhe um homem chamado Ananias. Ananias era crente e um seguidor de Jesus. Ele sabia que Saulo tinha feito coisas terríveis aos crentes em Jerusalém. Porém, Ananias obedeceu a Deus e foi ao encontro de Saulo. Ananias disse a Saulo: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho quando vinhas para cá, enviou-me para que possas ver novamente e seres cheio do Espírito Santo. Ananias pôs as suas mãos em Saulo e a cegueira de Saulo o deixou imediatamente. Ele recebeu o Espírito Santo de Deus e foi baptizado para mostrar às pessoas que agora era um seguidor de Jesus.
Depois, Saulo foi para os judeus e contou-lhes acerca de Jesus. Tal como Ananias, nós devemos obedecer a Deus e não ter medo dos homens. Então, Deus nos irá usar para falarmos aos outros acerca de como podem ser salvos. Figura 15. A igreja que ora envia missionários. Na vila chamada Antioquia, um grupo de crentes estava reunidos para adorar a Deus. Esse grupo de pessoas era a igreja de Antioquia. Eram chamados cristãos. Saulo foi com Barnabé para ensinar as pessoas ali. Um dia, os líderes da igreja juntaram-se para jejuar e orar. O Espírito Santo falou-lhes dizendo: separam para mim Barnabé e Saulo para a obra para a qual os chamei. Deus queria que Saulo e Barnabé fossem para as pessoas que nunca ouviram falar acerca de Jesus. Neste desenho, pode ver Saulo e Barnabé de joelhos. Os líderes da igreja puseram as suas mãos sobre eles e oraram por eles. Depois, enviaram Saulo e Barnabé para ensinar as boas novas de Jesus em lugares distantes de Antioquia. A palavra de Deus nos ensina: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Figura 16. Paulo prega acerca de Jesus. Saulo e Barnabé foram a muitas vilas e aldeias em lugares distantes. Foi nessa altura que Saulo foi chamado pelo seu novo nome, Paulo. Eles encontravam-se com as pessoas nas casas de oração dos judeus, como pode ver aqui. Eles os ensinavam e disseram: o Deus dos judeus escolheu os nossos antepassados e fez deles uma grande nação. Ele deu-lhes grandes profetas, líderes e professores. Eles falaram acerca daquele que havia de vir para os salvar do seu pecado. Ele é o Senhor Jesus. Quando Jesus veio, muitos dos judeus não creram nele. Não compreenderam quem ele era e não o quiseram adorar, aquele a quem Deus enviou. Paulo e Barnabé também ensinaram as pessoas de que, apesar de Jesus nunca ter feito nada de errado, foi morto. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Ele nunca mais irá morrer. Qualquer um que ponha a sua confiança em Jesus é aceito por Deus e a sua comunhão com Deus é restaurada. Mas aqueles que duvidam e riam-se acerca da verdade de Deus serão castigados por Deus. Alguns dos judeus e muitas pessoas de outras nações creram nesta mensagem e mais igrejas foram formadas, mas outros não creram. Pessoas nem sempre vão crer em nós quando lhes falamos acerca de Jesus. Mas Deus quer que todos ouçam e creem nas boas novas acerca de Jesus e sejam salvos.
Figura 17. Deus dirige Paulo de novo. Alguns anos mais tarde, Paulo visitou de novo essas igrejas. Ele levou alguns homens com ele, incluindo um homem chamado Silas. Eles queriam ir ao país chamado Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu que fossem. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Na visão, ele viu um homem do país da Macedônia que lhe disse: "Venha à Macedônia e ajuda-nos." Imediatamente, Paulo sabia que Deus o tinha chamado para ir à Macedônia. Deus guiará aqueles que queiram seguir a Jesus. Por vezes, Ele guia através de sonhos ou visões, mas frequentemente Deus nos dirige através das palavras no seu livro, a Bíblia, e através do trabalho do Espírito Santo nos nossos corações. Os crentes devem pedir a Deus para os dirigir em tudo o que fazem. Devem confiar nele para mostrar como lhe obedecem. Figura 18. Paulo e Silas no terremoto. Paulo e Silas obedeceram a Deus e foram para Filipos, na Macedônia. Ali, ensinaram o povo acerca de Jesus. No nome de Jesus, eles expulsaram um espírito mau de uma menina. Isto fez com que algumas pessoas ficassem zangadas e Paulo e Silas foram espancados e postos na prisão. À meia-noite, eles estavam a orar e a cantar louvores a Deus na cela da prisão. De repente, houve um grande terremoto. As portas abriram-se e as correntes de todos os prisioneiros foram soltas. O carcereiro pensou que todos os prisioneiros tinham fugido. Ele ficou com tanto medo que decidiu matar-se. Então, Paulo chamou-o. "Não te faças nenhum mal. Estamos todos aqui." Então, o carcereiro trouxe Paulo e Silas para fora e perguntou-lhes: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa." O carcereiro e toda a sua família puseram a sua confiança no Senhor Jesus e tiveram grande alegria. O carcereiro cuidou de Paulo e Silas e no dia seguinte foram libertados. Eles foram-se embora como homens livres. Mesmo em tempos difíceis, devemos continuar a louvar a Deus. Quando confiamos nele e obedecemos a sua palavra, podemos servi-lo em qualquer lugar que nos encontremos. Figura 19. Paulo e o altar ao Deus desconhecido. Neste desenho, Paulo está a olhar para um altar. O que está escrito nele significa ao Deus desconhecido. O altar estava na cidade de Atenas.
Ali havia muitos ídolos, porque o povo de Atenas adorava muitos deuses diferentes. Quando as pessoas fazem qualquer imagem e adoram isso, então isso torna-se o seu ídolo. Eles não conheciam o Deus verdadeiro e vivo. Os homens de Atenas queriam saber o que Paulo estava ensinando, então ele disse-lhes: Homens de Atenas, vejo que de muitas maneiras vocês são muito religiosos. Pois enquanto caminhava e olhava cuidadosamente os vossos objetos de adoração, eu mesmo encontrei um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Agora aquilo que vocês adoram como qualquer coisa desconhecida é o que eu vou proclamar. Eu quero contar-vos acerca deste Deus, aquele que vocês não conhecem. Paulo falou-lhes acerca do verdadeiro Deus que fez todas as coisas. Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele não fica em templos construídos por mãos humanas. Paulo disse-lhes que podiam aprender a conhecer a Deus no Senhor Jesus, a quem Deus ressuscitou dos mortos. Alguns homens riram-se de Paulo, mas outros quiseram aprender mais acerca de Jesus Cristo e alguns vieram a crer nele. Ele é o único Salvador. Não há outro Deus ou religião que pode salvar as pessoas dos seus pecados. Vamos ser como Paulo e confiar no Senhor Jesus. Se confiarmos nele, não precisamos de ter medo de falar a outras pessoas acerca dele para que elas também o possam servir. Então, também essas pessoas se podem preparar para a sua vinda à terra quando ele irá julgar todas as pessoas. Figura 20. Paulo é levado a tribunal. Como pode ver neste desenho, Paulo está com problemas. Ele encontra-se na cidade de Corinto. Havia muitos homens perversos naquela cidade. Os judeus em Corinto também estavam contra Paulo, porque ele lhes disse que Jesus era o Cristo, Messias. Uma noite, o Senhor falou a Paulo dizendo: Não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém te vai atacar ou fazer mal, porque eu tenho muitas pessoas nesta cidade. Então, Paulo ficou em Corinto, onde ensinava as pessoas e muitos creram na sua mensagem. Mas os judeus que se opuseram estavam com ciúmes. Um dia, atacaram Paulo e o levaram a tribunal. Acusaram-no de ensinar coisas erradas. Porém, o governador não os quis ouvir e expulsou-os do tribunal. Fora do tribunal, esses judeus zangados espancaram um dos líderes judeus que também creu em Jesus. Mas Paulo escapou sem nada sofrer e continuou a falar acerca de Jesus, apesar da oposição que teve. Figura 21. Soldados salvam Paulo dos seus inimigos.
Paulo voltou para visitar as novas igrejas estabelecidas. Ele encorajou os crentes a continuarem a seguir a Jesus. Alguns crentes rogaram a Paulo para não ir de novo a Jerusalém. Eles sabiam que muitos dos seus inimigos estavam lá e queriam matá-lo. Mas Paulo disse: Eu estou pronto, não só para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém, no nome do Senhor Jesus. Quando chegou a Jerusalém, os judeus tinham agitado o povo contra ele. Os agitadores tentaram matá-lo na rua. Alguns soldados romanos levaram Paulo para longe daquelas pessoas zangadas. Mas eles começaram a gritar: Matem-no! Ele não deve viver! Os soldados tiveram que levar Paulo para a prisão para o salvar das pessoas. Paulo não estava com medo de morrer. Ele sabia que há uma grande recompensa no céu à espera daqueles que sofrem por Jesus. Figura 22. Paulo prega para pessoas importantes. Ali em Jerusalém, o Senhor apareceu a Paulo e disse: Tem coragem. Tal como tens testemunhado de mim em Jerusalém, assim também o farás em Roma. Os líderes judeus acusaram Paulo perante o governador romano e ele mandou Paulo a Agripa, o rei dos judeus. Paulo não teve medo de nenhum deles. Ele falou ao governador e ao rei e à rainha acerca de Jesus. Ele contou-lhes de como Jesus lhe apareceu na estrada de Damasco e de como Jesus o tinha enviado para falar às pessoas em todos os lugares acerca das boas novas. O rei Agripa estava quase convencido a crer em Jesus. Ele sabia que Paulo não tinha feito nada de errado. Paulo apelou para o imperador em Roma. Ele queria ser julgado pelo tribunal do imperador. Agripa deixou Paulo ir. Naquele tempo, Roma era a maior cidade do mundo e o imperador, o líder mais importante, vivia ali. Deus tinha um plano especial para Paulo. Figura 23. Paulo em perigo. Os soldados levaram Paulo a Roma juntamente com outros prisioneiros. Eles tiveram que viajar num navio pequeno através do mar. Durante 14 dias, o navio foi apanhado numa tempestade terrível. As pessoas no navio pensavam que todos iam morrer. Um anjo de Deus falou a Paulo: Não tenhas medo, Paulo. Deves prestar julgamento perante César, o imperador. E Deus, pela sua graça, te deu as vidas de todos os que viajam contigo. Logo, o navio aproximou-se da terra e começou a partir-se nas águas pouco profundas. As pessoas saltaram para o mar. Alguns conseguiram nadar, outros agarraram-se a bocados do navio que estava a afundar-se. Todos eles chegaram seguros à terra. Através disto,
aprendemos que quando Deus tem um trabalho para nós fazermos, Ele é forte para nos libertar de todos os perigos. Figura 24. Paulo como prisioneiro em Roma. Aqui vemos Paulo em Roma. Ali, ele foi mantido prisioneiro durante 2 anos. Foi-lhe autorizado a ficar na sua própria casa alugada com um soldado romano a guardá-lo. Ele deu as boas-vindas a todos os que o vinham visitar. Ele ensinava-os acerca do reino de Deus e do Senhor Jesus. Paulo também escreveu cartas para as igrejas que ele tinha visitado antes de ter sido preso, para os ensinar mais. Essas cartas estão na Bíblia para todas as pessoas aprenderam o caminho de Deus. Paulo sofreu muito por amor de Jesus e do Evangelho. Muitas vezes foi espancado e apedrejado, passou fome e não tinha casa. Finalmente, foi morto pelos romanos. Mas, numa carta que tinha escrito antes para os crentes romanos, ele escreveu: Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem nenhuns poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus dá poder a todos os que creem e servem a Jesus Cristo. Vamos entregar-lhe as nossas vidas. Vamos servi-lo e espalhar a sua mensagem para que todo mundo possa saber que Jesus nos dá a vida eterna com Deus.